Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos nos colocar de pé, adorar ao nosso Deus, Ele que nos sustenta, Ele que tem nos guardado e nos dado força para nós estarmos aqui.
Nosso Senhor é o Deus que torna o luto em festa, a vergonha em glória. E não há nada melhor que estar na presença dEle, não há nada melhor que adorar ao nosso Deus. Quando estamos tristes, é Ele que nos dá a alegria verdadeira. Quando nós estamos chorando, abatidos, é Ele que nos levanta. Nós só conseguimos prosseguir, só conseguimos avançar, porque Ele é por nós. E se Ele é por nós, não há ninguém que possa ser contra nós. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer.
nada melhor que o nosso Senhor. O Mael sabia muito bem disso, que não havia nada melhor e mais importante do que o nosso Deus. Vamos cantar só mais uma vez esse pedaço que fala: não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que eu tenho. Derramamos, Senhor, não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior, teu valor é maior, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz, tuas palavras são mais desejáveis, o que mais doce é tudo que tenho. A palavra de Deus fala no livro de Mateus. Jesus conta uma parábola
comparando o reino dos céus como um tesouro. Ele diz que o reino dos céus é como um homem que encontrou um terreno e um tesouro dentro desse terreno. E esse homem enterra novamente esse tesouro, vende tudo que tem para comprar o terreno onde esse tesouro estava localizado. E a palavra também fala que o reino dos céus é como a pérola mais preciosa. E um mercador, em muitas das suas viagens, tendo encontrado essa pérola, volta para o seu lugar de origem, vende todas as tuas posses, todas as posses do mercador, e compra essa pérola que ele achou. Esse é o tesouro que nós temos nas nossas mãos. Esse é o reino do nosso Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. É o nosso bem mais precioso. E Maria entendeu isso. Maria priorizou o Senhor, ela entendeu o tesouro que tinha nas mãos delas. Enquanto Marta deixou que as preocupações, deixou que as turbulências e os afazeres da vida tirassem o foco, tirassem a visão do tesouro que estava na frente delas, que era o próprio Cristo. Então, como Maria reconheceu quem Jesus era e que Ele era o bem mais precioso dela, vamos reconhecer isso nessa noite também. Ele é o nosso tesouro e vamos cantar. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. como Maria, Que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. como Maria, E estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. ó Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Tu és o nosso tesouro, Senhor, o nosso bem mais precioso, Pai. Ó Senhor, Tu és tudo de bom em nossas vidas, é o que mais temos de valor, ó Pai. Que possamos guardar nosso coração em Ti, Senhor. Não nos vender pelos prazeres desse mundo, pelos desejos desse mundo, Senhor, pelos manjares que o mundo tem para oferecer a nós, ó Pai. Mas que possamos nos manter firmes, Senhor, no Teu Evangelho, nos manter firmes na Tua Palavra, Pai, e perseverar até o fim, até buscarmos a nossa coroa contigo na glória, Senhor. Ó Senhor, seja a nossa esperança de cada dia, Pai. Seja a nossa canção, o nosso conforto, o nosso consolo, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia dos nossos corações aflitos, Deus.
Nos ajude, Pai. Nos ajude. Amém. Nesse momento, meus irmãos, aqueles que se sentirem desejosos de serem fiéis ao Senhor, de contribuir com aquilo que o Senhor já nos proporciona, aquilo que o Senhor já nos sustenta, e é dele, Ele que nos provê. Se nós temos um emprego é porque Ele nos deu esse emprego. Se nós recebemos um salário é porque o Senhor que nos proveu isso. Então vamos ser fiéis ao nosso Deus, que nos sustenta a cada dia, que não nos desampara. E mesmo quando não entendemos o que acontece, mesmo quando não entendemos o propósito e o motivo das coisas acontecerem, esse Senhor tem tudo sob o controle, tudo sob as suas mãos. Vamos louvar a esse Senhor com as nossas vidas, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e com o nosso coração principalmente. Ontem no seminário surgiu um debate sobre Caim e Abel e levantou o assunto de por que Deus rejeitou a oferta de Caim e por que Deus aceitou a oferta de Abel. Não é pelo que eles deram ao Senhor. Abel ofereceu a primícia e Caim ofereceu a colheita, suas colheitas das suas plantações. Abel era pastor e Caim era agricultor. Mas o coração de Caim não estava na sua oferta, o coração de Abel estava. Ele era desejoso por entregar o melhor que ele tinha para o Senhor. E Caim não. Caim tinha um coração endurecido. E quando ele vê que a sua oferta é rejeitada por Deus e a de Abel é aceita, seu coração se enche de ódio, se enche de raiva. E durante o Antigo Testamento e o Novo Testamento nós temos diversos exemplos de que o Senhor não se importa com a quantia em que está sendo depositada, que o Senhor não se importa com o que está sendo doado. Pode ser 10 bilhões de reais ou pode ser 10 reais. Para o Senhor isso não faz diferença, porque se o seu coração não estiver no ato de ofertar, se o seu coração não estiver naquilo que você está entregando para o Senhor, de nada adianta. Do que adianta ter o mundo inteiro, ter dinheiro, ter tudo, se você não tem o principal? Se não tiver amor, se não tiver a vontade de fazer a obra de Cristo, de nada adianta. Então vamos ser como Abel nessa noite. Vamos entregar de todo o coração para o Senhor aquilo que é dele, devolver aquilo que é dele para ele. Vamos louvar ao nosso Deus com uma canção. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Se derrame ao Senhor nessa noite. Coloque seu coração aqui. Ele espera por nós. Estamos aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse
agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua majestade, pela Tua formosura, Pai. Te agradecemos pela Tua provisão, Senhor, pela Tua mão de graça, que nos acompanha, Pai, por qualquer lugar, em qualquer situação, Senhor. Ó Deus, abençoe esses dízimos e ofertas que foram depositados em Tua casa, Senhor. Que isso sirva de mantimento para essa igreja, Senhor, e que isso sirva de combustível, de alimento para a Tua obra, Senhor. Para a Tua obra missionária, Pai, para a Tua obra, Senhor, em qualquer lugar e de qualquer maneira que o Senhor quiser fazer, ó Pai. Nos sustenta a cada dia, Deus, e nos ensina a confiar em Ti e a entregar os nossos planos, os nossos sentimentos e o nosso futuro em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos nessa noite. Amém. Som. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus seja conosco, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 5. Quero ler com os irmãos a partir do verso de número 1 até o verso de número 18. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso de número 18, diz assim a preciosa e bendita palavra de Deus. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar, e aquele dia era sábado.
Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, e não é te permitido carregar a maca. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. E perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus não havia se retirado Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não porque infringia o sábado, mas também porque se dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Vamos orar? Pai bendito, tua palavra foi lida. Permita-nos agora, Senhor Deus, exauri-la e entendê-la, ó Deus, da medida que o Senhor tem para nós. Por isso prepara o nosso coração, que teu Espírito possa nos ajudar na compreensão da tua palavra. Ilumina-nos a mente, ilumina-nos o coração e permita-nos, ó Deus, prescrutar, ó Deus, o profundo do teu ser, e pedimos a ti que o Senhor se revele a nós para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, entregamos a ti nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, pedindo, Senhor, o esclarecimento da parte do Senhor. Fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Evangelho, segundo escreveu São João, é um Evangelho diferente em sua composição, obrigado minha irmã, daqueles primeiros 3 Evangelhos chamados sinóticos. Os primeiros 3 Evangelhos na sua Bíblia, eles têm esse nome chamado sinóticos, que vem da palavra sinônimos. A ideia de ter coisas semelhantes, a ideia de ter coisas que são registradas muito parecidas nos outros 3. A maioria dos estudiosos acredita que muito provavelmente Marcos tenha sido o primeiro evangelho escrito e tenha servido de base para os outros 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Todavia, mesmo tendo coisas em comum, existem coisas que não estão registradas neles mesmos um no outro, como por exemplo, somente Dr. Lucas registrou em Lucas capítulo de número 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola dos 2 filhos, ou como ficou conhecida, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, só está registrada ali no livro de Lucas, no capítulo 15, não encontrando-se em nenhum dos outros evangelhos, mas eles têm uma linguagem muito comum, e os estudiosos da teologia do Novo Testamento acreditam que os 3 primeiros evangelhos, o tema principal tratado pelos 3 evangelistas seja o reino de Deus. A ideia do reino de Deus é algo que quando a gente fala reino de Deus, a gente não tem de fato a compreensão totêmica, sistêmica, que os autores sagrados, quando falam reino de Deus ou reino dos céus, queriam transmitir quando escreviam. A nossa língua não tem a carga do original grego na composição que está embutida dentro ali daquelas pérolas que precisam ser de fato cavucadas ali, extraídas, para que elas de fato nos deem um entendimento do que está acontecendo. A palavra grega ali, basileia tulteus ou basileia tulteu, é a ideia do reino de Deus, e esse reino só é o reino porque é qualificado pelo Deus do reino. O reino de Deus só é o reino de Deus por causa do Deus do reino. Os atributos de Deus é que qualificam o reino de Deus. Então, quando Jesus fala que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele não está falando que a justiça é a justiça humana, mas é a justiça semelhante à justiça
divina. É a justiça que vem do alto, da eternidade, a justiça do próprio Deus. E isso não pode ser comparado à ideia da justiça humana. Quando Jesus fala que nós devemos aprender a amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, quando Jesus fala que nós devemos perdoar o próximo, quando Jesus fala que nós devemos ter compaixão, isso tudo deve ser de origem da eternidade, oriundo do reino de Deus, do Deus desse reino. É Deus que tem compaixão de nós, é Deus que nos ama, é Deus que tem misericórdia de nós. E aí, a ideia do súdito desse reino é ser semelhante ao seu governante. Ele precisa seguir a lei do seu governante, a cultura desse reino que está inserido. E por isso, meus amados irmãos, a gente precisa estar junto com o Senhor, para que a gente possa receber do Senhor a sua vida, para sermos qualificados para exercer a nossa função dentro do reino de Deus. A ideia dos evangelhos sinóticos é essa. A principal ideia tratada. Por isso que Jesus inicia seu ministério dizendo: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Ele trouxe o reino de Deus. Jesus, com a sua morte, ele abre, o véu se rasga, diz a Bíblia. E agora aquilo que não nos era permitido ter acesso, podemos ter acesso à eternidade, fica o nosso acesso. E por isso que Jesus fala que agora nós podemos estar diante do Pai. O reino de Deus agora é acessível a nós. Mas o Evangelho de João, ele tem uma característica diferente da dos 3 primeiros evangelhos. A característica do Evangelho de João está centrada não no reino de Deus, mas na expressão vida eterna. Zoe aionios, no original grego. Zoe de vida. A palavra vida no grego tinha, por exemplo, a vida bios, da onde vem a nossa palavra biologia, a ideia da vida humana, a ideia da vida animal, a ideia da vida dentro dessa perspectiva humana que nós temos. Mas quando o apóstolo João vai se referir à vida no sentido ligado à eternidade, ele usa a palavra zoe, que é uma palavra que precisa estar jungida, concatenada, ligada a outra expressão, aionios, que a qualifica, que a dimensiona a um patamar diferente. Essa vida é uma vida que não pode ser vivida a partir desse tempo presente, somente da eternidade. Só que quem está em Cristo pode desfrutar dessa vida da eternidade aqui e agora. E isso é o extraordinário. Jesus quer provar exatamente isso a todos aqueles religiosos daquela época. E o Evangelho de João é uma quebra de paradigmas. É deixar de se viver uma religião de causa e efeito, de ritos e contos, de fábulas e mitos, para se viver de fato uma experiência com Deus que transcende a esse tempo presente, a esse padrão metafísico. Essa experiência com Deus da eternidade, ela emana não a partir somente do encontro naquele grande dia, mas aqui e agora. E aí quem se encontra verdadeiramente com Jesus, quebra os padrões da religião, quebra os padrões do mito, quebra os padrões da fábula, e é isso que João registra. João, capítulo de número 1, ele começa com o que nós conhecemos como prólogo. No princípio era Deus, né? Ou no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. João está questionando a ideia judaica do padrão de construção somente a partir de um ser. A ideia da trindade emanada a partir do prólogo é de que Jesus estava com Deus na eternidade enquanto tudo que foi feito se fez. Jesus estava presente, Jesus é o próprio Deus. Essa é a argumentação de João. Nós não estamos falando de um mito, nós não estamos falando de uma ideia filosófica como era o Logos.
a ideia do filo, do início do mundo, do arqué, a procura filosófica do princípio, da explicação do princípio de tudo. João diz que a explicação do princípio de todas as coisas não é amparada pela filosofia, mas pela pessoa de Jesus. Ele estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo de número 2, Jesus quebra os ritos cerimoniais de purificação dos judeus. A Bíblia diz, e nós falamos sobre isso semana passada, que Jesus transforma a água em vinho. As águas que eram usadas pelos judeus para lavarem o rosto, as mãos, os pés, antes de se alimentarem, Jesus transforma as águas em vinho, simbolizando que não adianta purificar o exterior enquanto o interior estiver podre. E essa era a crítica de Jesus aos religiosos de sua época. Vocês são bonitos por fora, mas vocês são podres por dentro. Vocês são sepulcros caiados, raças de víboras. Jesus chamava eles a todo momento de hipócritas, porque eles tinham atos exteriores, eles proclamavam ritos e cerimônias, mas eles não tinham um interior transformado por isso. Eles viviam uma religião. João capítulo 3, Jesus se encontra com um dos príncipes de Israel, um dos principais judeus daqueles dias, Nicodemos, e Jesus fala para ele: é necessário vos nascer de novo. Você sabe doutrina, você sabe teologia, você é doutor da lei, você conhece os mandamentos, conhece as leis, sabe isso tudo de cor, mas vou falar para você, você ainda não teve uma experiência com Deus, é necessário vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. João capítulo 4, Jesus encontra a mulher samaritana e ele quebra outro paradigma da religião. O paradigma de que a mulher não tinha possibilidade de ter acesso à religião. A mulher não podia participar dos ritos. A mulher não participava de nenhum processo dentro da religião judaica. O apóstolo Paulo vai chegar a falar mais para frente, em uma das suas epístolas, que a mulher naqueles dias precisava ouvir calada. Jesus se encontra com uma mulher que já havia tido 5 maridos, uma mulher estigmatizada, uma mulher tida por diversos preconceitos, marginalizadas. Jesus se encontra com ela e dá a ela esperança de uma vida a partir dele, a experimentação da vida eterna. Se você soubesse quem te pede água, você pediria que eu te desse água, e a água que eu vou te dar, quando você beber dela, nunca mais você terá sede. A gente chega em João capítulo 5, o episódio que a gente leu. O texto registra ali um mito, uma fábula, de que de tempos em tempos um anjo descia, encostava na água e a água se movia, e quem entrava naquela água era curado. Aquele homem, ao ser indagado por Jesus, se ele queria ser curado, ele fala para Jesus que ele não conseguia entrar de forma alguma quando a água se movia, porque ele era paralítico, e isso não possibilitava a movimentação, e quando ele pensava em entrar, outros entravam na frente dele. E Jesus faz para ele uma pergunta: você realmente quer ser curado? Você que realmente quer se ver livre dessa situação que você está vivendo? Mas é interessante que o homem expressa na sua resposta um paradoxo que envolvia aquele lugar. Betesda significa casa de misericórdia. Betesda deveria de ser um lugar onde a misericórdia deveria de ser exercida. A misericórdia tem a ver em colocar o outro acima de si mesmo. Quando você enxerga o outro de um patamar maior, como Paulo diz aos Filipenses, como eu li hoje de manhã, a ideia de você olhar o outro como superior, você consegue dar ao outro o seu melhor, mas quando você é arrogante, altivo e se acha melhor do que o outro, você nunca é capaz de ter misericórdia do outro.
porque você se acha melhor do que o outro. Misericórdia tem a ver, na etimologia da palavra, de ligação de corações, encordamentos de coração. Jesus fala, meus amados irmãos, aquele homem, se ele queria ser curado, e a resposta dele é que todos entravam na frente dele, porque todos tinham uma possibilidade diferente dele. Ninguém tinha misericórdia da situação dele, ninguém tinha empatia por ele. Aonde deveria de se ter misericórdia, não tinha nenhuma misericórdia. Jesus pergunta para ele o seguinte: tudo bem, você está me dizendo que você não consegue encontrar a sua cura, porque as outras pessoas são o problema. Mas a pergunta que eu faço a você é: você quer ser curado? Você realmente quer ser curado? Você realmente quer viver, quer sair dessa vida que você está levando e viver uma vida diferente? Você quer realmente ser curado? E o homem continua no processo de colocar a culpa no outro. Às vezes, meus amados irmãos, a gente não consegue romper com os paradigmas que nós vivemos nas nossas vidas, porque nós estamos olhando para o outro ao invés de olharmos para nós mesmos. Às vezes nós estamos querendo encontrar desculpas, estamos querendo encontrar situações em que nós possamos usar de bengala para continuarmos a viver do jeito que estamos vivendo. O doente que sabe que é doente, ele sabe que precisa de tratamento, ou pelo menos deveria de saber. Aquele que entende que precisa mudar, ele primeiro tem que ter convicção de quem ele é, enxergar a si mesmo e conhecer-te a ti mesmo, como diz o filósofo, talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque muitas das vezes aquilo que a gente enxerga no outro tem muito mais a ver com o que é nosso do que com o que é dele. Às vezes o que nós reclamamos do outro tem muito mais a ver conosco do que com ele. Geralmente isso é um reflexo de quem somos. Nós olhamos para o outro e projetamos a nós mesmos e não conseguimos enxergar. E vivemos, de alguma forma, usando bengalas para usar dispositivos que, de alguma forma, atenuam ou amenizam a ideia de que nós precisamos mudar. Precisamos ser curados. Enquanto nós não reconhecermos que precisamos ser curados, que precisamos mudar, nós não iremos mudar. A coisa irá continuar do jeito que está. Em que você precisa ser curado? Em que área da sua vida você precisa ser curado? Você precisa ser curado na sua área emocional? Você precisa ser curado na sua área espiritual? Você precisa ser curado de algum pecado que você alimenta na sua vida? Você precisa abandonar algum pecado, mas você não consegue abandonar o pecado, e por isso culpa o outro por causa do seu pecado. E no mundo de hoje, a gente de alguma forma traveste os nossos erros, colocando os nossos erros em, de alguma forma, alguma ligação com questões emocionais, por exemplo. Às vezes nós queremos explicar os nossos atos errados a partir daquilo que nós sofremos, como por exemplo traumas. Todavia, nós não somos frutos do que se passou, nós somos frutos das nossas escolhas. Você e eu escolhemos. E não podemos usar de desculpa para ser quem somos do que sofremos. O que as pessoas fazem conosco não quer dizer que nós seremos aquilo que nós sofremos. Nós seremos aquilo que nós desejamos ser a partir das nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Não é porque você teve um pai ruim que você vai ser um pai ruim. Não é que você teve uma mãe ruim que você vai ser uma mãe ruim. Não é porque você teve traumas, dores, que você vai reproduzir isso na sua vida. Isso são frutos, são escolhas. Só que às vezes nós não conseguimos enxergar isso, irmãos. E nos isolamos, e adoecemos, e perduramos a doença.
Esse homem estava doente há 38 anos. 38 anos esse camarada estava doente. Irmãos, tem gente que anda doente durante a vida toda, que não consegue enxergar que precisa mudar, que precisa ser transformado, que precisa abandonar, que precisa de algo novo para a sua vida. E continua vivendo aquilo sem enxergar o que de fato precisa fazer, porque não consegue enxergar a si mesmo. É a ideia desde o Éden, quando Deus vira a Adão e pergunta: Adão, o que você fez, Adão? Eu falei para você que você não podia comer do fruto, e você comeu do fruto. Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ah, Eva, por que você comeu e deu ao seu marido? Senhor, não fui eu, foi a serpente. E isso continua até os dias de hoje. A gente culpa o outro por causa das nossas escolhas, por causa daquilo que nós não conseguimos às vezes enxergar, que o que precisa mudar é em nós, não é no outro. Jesus pergunta àquele homem, e eu falo para você, a pergunta parece não ter sentido, mas ela tem. Queres ser curado? Como é que você vai perguntar para alguém que está doente há 38 anos se ele quer ser curado? Se ele não quer voltar a andar? Isso parece meio sem lógica, parece que a pergunta é meio abobalhada, parece que a pergunta é meio desconexa, mas Jesus estava confrontando dentro da alma dele. Você realmente quer sair dessa situação? Porque se você sair dessa situação, meu filho, você agora vai ter que deixar de viver da forma que você está vivendo. Você vai ter que trabalhar para tirar o teu sustento, você vai parar de pedir esmola, você vai ter que levantar cedo, tomar banho e correr atrás do teu pão de cada dia, e não vai viver de esmola. E trabalho dá trabalho. Você vai voltar para o seio da tua família, e lá você vai ser desafiado a ter relacionamentos com os teus. Você agora não pode viver em família por causa da tua situação, porque você está excluído da sua convivência social. Mas quando você ser restaurado, você vai ser colocado de novo no seio da tua família. Você vai ter que lidar com as relações, e os relacionamentos são desafiadores. É nos relacionamentos, principalmente dentro da nossa casa, que nós amadurecemos, que nós crescemos. Como diz a palavra, como ferro afia o ferro, o seu companheiro afia o seu companheiro. É nos relacionamentos diários, e relacionamento dá trabalho, irmão. Você quer ter trabalho? Você quer ser curado? Você quer sair dessa situação mesmo? Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar não só para ganhar o pão de cada dia, mas você vai ter que trabalhar para ser alguém melhor para as pessoas que você ama. E parar de inventar desculpas de que você é doente. Parar de usar bengala e passar a olhar para si mesmo e falar: eu preciso ser mudado. Eu preciso ser transformado. Existem duas possibilidades quando nós somos confrontados. Ou a gente tem a humildade de reconhecer os nossos erros, se arrepender e mudar, ou a gente permanece com o coração duro, impenetrável, achando-se ainda no direito de continuar sendo quem somos. Esse homem foi confrontado por Jesus, e Jesus fala para ele levantar, pegar a maca e andar. Quando eu li isso, irmãos, e eu já li esse texto, já perdi as contas de quantas vezes, eu fiquei pensando por que João fez questão de expressar, no verso de número 8, Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. E sabe o que eu cheguei à conclusão? E eu não li isso em comentário nenhum.
Os estudiosos do Novo Testamento não comentam esse verso. Mas quando eu li isso, eu pensei o seguinte: olha, Jesus mandou ele fazer uma coisa que só ele podia fazer por ele mesmo. Será que ele queria que Jesus também pegasse a maca dele e levasse ele no colo? Jesus fala para ele: pega a tua maca, levanta e anda. Faz aquilo que você precisa fazer. Se você não fizer aquilo que você precisa fazer, você não vai ser curado. E diz a Bíblia que ele era um paralítico. E quando ele se levanta, ele ouve a ordem de Jesus, obedece a ordem de Jesus, ele anda. O texto prossegue, irmãos, e o texto diz que os judeus ficaram irados com aquilo, porque era sábado. E os judeus perguntaram para ele por que ele pegou a maca e andou no sábado. A discussão da lei judaica do que era trabalhar no sábado, até hoje existem milhões e milhões de teses sobre o que poderia se fazer ou não no sábado. Os camaradas ficavam elucubrando sobre o que poderia ser trabalhar ou não no sábado. E uma das elucubrações era essa: o que poderia ser considerado como peso para carregar no sábado? O que poderia ser considerado como trabalho árduo, pesado, que quebrasse a lei de que não se podia trabalhar no sábado? Os judeus começam ali a ponderar se Jesus não estava quebrando o sábado junto com o homem, ou seja, estava quebrando a lei de Deus, o cerimonial. A religião faz isso, irmão. A religião, ela contabiliza. A religião, ela quantifica. A religião, ela opera a partir de méritos. Ela tem a ideia meritocrática de que nós somos aceitos por Deus a partir daquilo que nós fazemos, a partir daquilo que nós realizamos. É como se nós abríssemos uma conta bancária e fôssemos depositando nessa conta a partir de cada ato bom que a gente faz. A religião, ela quantifica, ela tem essa ideia meritocrática de que a gente precisa produzir e cumprir regras para produzir, para sermos aceitos por Deus. Jesus termina essa fala com o homem, e o pessoal pergunta, antes disso, quem foi que o curou? E ele não sabia, porque a mente dele ainda estava ligada à questão religiosa, da experiência religiosa, e não da experiência com Jesus. Jesus encontra o homem novamente e pergunta a ele o seguinte: e aí, não volte a pecar, porque se você voltar a pecar, você certamente vai voltar a adoecer, porque como Paulo vai escrever aos Romanos, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele responde a Jesus que os judeus estão perseguindo ele, e Jesus fala para ele o seguinte: olha, se você ainda não entendeu quem eu sou, você não vai conseguir ser curado. Vai e não peques mais, para que você não morra. Quem tem encontro com Jesus verdadeiro, irmão, ele consegue olhar para si mesmo e consegue entender quem é, consegue enxergar quem é. A gente tem a tendência humana de olhar as pessoas ruins e achar que nós nunca seremos capazes de fazer os atos ruins que elas fazem. E a gente faz isso porque às vezes a gente olha de um patamar acima, e a gente olha um ladrão, a gente olha um assaltante, a gente olha alguém e a gente acha que não é capaz de fazer um ato de atrocidade como esse. Porque na verdade a nossa mente é religiosa, meritocrática, a gente se acha melhor.
E por a gente se achar melhor, a gente não consegue entender o poder da graça, porque a graça é escandalizadora. A graça, ela não tem a ver com aquilo que se produz, mas com o favor de Deus. Jesus contou uma parábola e Jesus disse que um homem, um fazendeiro, ele tinha um lugar para trabalhar, ele começou o dia às 9 horas da manhã contratando gente para trabalhar no seu campo. E ele prometeu dar a essa pessoa 1 denário, que era 1 dia de trabalho, o valor de 1 dia de trabalho. E quando foi ao meio-dia, ele contratou outro trabalhador e prometeu dar a esse trabalhador também 1 denário. E às 3 horas da tarde, ele contratou outro e prometeu dar 1 denário. E quando foi 5 horas da tarde, ele contratou outro trabalhador e prometeu dar 1 denário. Quando o expediente acabou, o dono do campo pagou cada um em suas mãos. E quem começou a trabalhar antes de todos os outros se indignou com o fato de que ele ganhou a mesma coisa que todos aqueles que começaram a trabalhar depois dele ganhou. E aí o dono do campo responde a eles simplesmente o seguinte: o dinheiro não é meu? Eu faço do meu dinheiro o que eu não tratei com vocês, e o que eu não tratei eu não cumpri. Então por que você está preocupado com o outro? Por que você está interessado no outro? Por que você está olhando para o outro? A graça, ela é derramada na nossa vida, não quando a gente olha para o outro, mas quando a gente olha para nós. E a gente consegue entender que nós somos miseráveis. Conseguimos expressar como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E é quando eu reconheço que sou miserável, é que a graça de Jesus me cura das minhas idiosincrasias, me cura dos meus pecados, me cura dos meus medos. É que ali o milagre acontece, quando de fato eu entendo quem eu sou. Enquanto eu não entender quem eu sou, eu olhar para o outro, eu arrumar desculpa, eu colocar bengala, eu ficar bicudo, eu ficar reclamando, eu não vou conseguir entender que eu preciso da graça de Deus. E eu não vou me encontrar com esse Jesus. É por isso que o ladrão na cruz escandaliza. É por isso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele cara não era boa coisa não, gente. O cara estava na cruz, só era colocado na cruz os piores, aqueles que eram acusados dos crimes mais hediondos. Mas Jesus olha aquele homem, vê nele arrependimento, quebrantamento, e aquele homem tinha desejo de que a graça inundasse a alma dele. E a confissão de seus lábios é apenas fruto do seu coração quebrantado e contrito. Senhor, quando entrares no teu paraíso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, que sou um miserável, que sou um pecador, que eu sou ruim, Senhor. Que como Paulo fala, o bem que eu não quero fazer, que eu quero fazer, eu não faço. A graça manifesta exatamente nisso, irmãos. Tem um monte de gente que continua querendo ser curado e não é curado, porque ainda não reconheceu a sua situação. Não reconheceu a sua situação. Não reconheceu que ainda precisa da graça de Deus. Jesus cura aquele homem e os judeus agora querem matar Jesus. O texto termina dizendo isso. João é detalhista e ele termina o texto falando: agora eles não querem mais matar a Jesus porque dizem que Jesus quebra o sábado. Agora eles também querem matar a Jesus porque Jesus também se faz igual a Deus, dizendo que era filho de Deus. Quando Jesus fala que ele era filho de Deus, ele fala que ele tinha o mesmo DNA de Deus. Ele era do mesmo tipo de Deus, ele tinha o mesmo biotipo, a ideia da genética.
do DNA. Ele era igual a Deus e eles ficam nervosíssimos com isso. Porque quando Jesus fala que ele é igual a Deus, logo ele fala que ele é o próprio Deus. Ele era o próprio Deus encarnado e eles não conseguem lidar com isso. Porque a religião, ela gosta de mistérios. Ela gosta das pirotecnias, das coisas extraordinárias, mas o Evangelho de Jesus tem a ver com aquilo que é simples. O Evangelho de Jesus tem a ver com aquilo que é comum. Você imagina o próprio Deus, o Senhor do Universo, se torna um bebê dentro de um ventre de uma menina, em uma cidade que não tinha nenhuma expressão. Jesus não nasce num palácio, Jesus nasce num estábulo. Jesus nasce num lugar simplório, numa família de gente humilde, simples. A desconstrução da coisa megalomaníaca da religião, do fato de que a glória de Deus se manifesta em meio ao poder, à riqueza e essas coisas, se dá no Evangelho. O Evangelho é para gente simples, como eu e você, e por isso que Jesus diz que ele glorificava ao Pai, porque essas coisas foram ocultas àqueles mais que se acham extraordinários, que acham que sabem demais, e são reveladas aos simples. Por isso que Jesus diz que difícil é para um rico entrar no reino dos céus, porque ele não consegue entender que ele é um miserável. Ele acha que o dinheiro dele pode comprar tudo. Irmãos, a minha sincera oração é que eu e você possamos olhar para nós e encontrar, de fato, a verdadeira face de quem somos, em que eu e você precisamos da graça de Deus para mudar quem somos. O que eu e você precisamos da graça de Deus para experimentar um milagre da parte de Deus nessa área da nossa vida. Talvez o seu casamento esteja passando por um problema, não é por causa do seu cônjuge, seja por causa de você. Você, às vezes, acha que é por causa dele ou dela, mas, na verdade, às vezes, é por causa de você. Talvez a sua relação com seus filhos esteja, com ruídos, com problema, porque essa relação precisa ser melhorada a partir de você e não dos seus filhos. Ou você que é filho a partir de você em relação aos seus pais. Talvez se você não consegue arrumar uma coisa melhor na sua vida profissional, porque você às vezes ainda não entendeu que você é muito menos do que aquilo que você pensa que é. Porque quando nós achamos que somos demais, nós não podemos contar com a graça de Deus. O Paulo entende isso e ele fala: Senhor, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor fez essas coisas e a fez colocando-a em vasos de barro, para que a excelência do poder seja tua e não nossa. Quando Paulo usa a ideia do vaso de barro, falando que nós somos o vaso de barro, nas casas do mundo antigo, os tesouros nas casas eram guardados às vezes nos vasos mais feios da casa. Porque quando o ladrão às vezes entrava, ele ia geralmente nos lugares que tinham mais beleza. E quando Paulo fala que o tesouro é colocado nos vasos de barro, a ideia que ele tem em mente é essa. O tesouro, como João falou ministrando, a pérola que nós devemos comprar é o reino de Deus. Mas a gente só consegue comprar essa pérola quando a gente entende que tem que se desfazer de tudo
abrir mão de tudo, reconhecer quem somos para poder comprar essa tela. Esse é o Evangelho. Eu e você precisamos entender isso, que enquanto nós não entendermos isso, nós não conseguiremos ser curados. Eu queria convidar você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Hoje a nossa igreja está um pouco mais vazia. Hoje a nossa igreja está um pouco mais triste. Hoje pela manhã a gente sepultou o nosso menino Mael. A gente viu tanta coisa boa sendo falada do Mael. A gente viu tanta coisa extraordinária sendo falada do Mael. Mas eu fui pastor do Mael 14 anos. Eu conhecia as limitações do Mael. Eu conhecia as dificuldades do Mael. Eu conhecia as lutas do Mael contra as tentações que ele tinha como um jovem. Eu conhecia os medos dele. E o que fez o Mael ser um menino tão extraordinário que ele foi, não foi porque ele não era pecador, que ele não tinha defeitos, mas era porque o Mael, ele entendia que ele precisava da graça de Deus. Ele entendia que ele precisava da presença do Senhor na vida dele. E por isso que, como os pais dele falavam, por isso que ele era um cara de oração, porque ele sabia que ele precisava depender de Deus. As limitações dele, físicas, as dores, o preconceito que ele sofria muitas vezes, todas essas coisas eram vencidas a partir do seu relacionamento com o Senhor, o Jesus que ele amava. Ele olhava para ele, ele entendia quem ele era. E o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E a graça de Deus era derramada sobre a vida dele. Na sua simplicidade, ele demonstrava a complexidade da simplicidade. O Evangelho é extremamente simples. Mas na simplicidade do Evangelho, ele é extremamente poderoso. É extremamente poderoso Jesus lavando os pés dos discípulos de forma simples, dando exemplo de que aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. Gestos simples, forma simples, jeito simples de viver, de encarar a vida, de olhar para si mesmo e ter o outro em superior a si mesmo. Que coisa extraordinária. Quando a gente consegue viver assim, irmão, a graça de Deus superabunda na nossa vida. Senhor amado, nós estamos aqui diante do Senhor e precisamos do Senhor, ó Deus, da Tua graça. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Todos nós, Senhor, somos pecadores. Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas tentações, as nossas fraquezas. Todos nós, Senhor, sem exceção de nenhum de nós. Mas, ó Deus, nós queremos Te louvar, porque apesar de ser quem somos, apesar, Senhor Deus, de sermos falhos, de tropeçarmos, de Te decepcionarmos,
a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Gera em nós um coração quebrantado, um coração humilde, um coração reconhecedor que precisa de Jesus, que precisa andar com Jesus, se relacionar com Jesus, receber meio que por osmose a vida de Jesus, para que a gente possa, Senhor Deus, experimentar essa vida eterna, não só naquele tempo futuro, mas aqui e agora. Experimentar, ó Deus, essa eternidade aqui, Senhor, na forma de viver, de ser, a partir dos valores do Teu reino, Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa arrogância, a nossa altivez, extrai de nós tudo aquilo que de alguma forma, Senhor, nos impede de nós de fato compreendermos, enxergarmos quem somos e permitirmos que o Senhor nos trate, nos cure. Ó Deus querido e amado, nós não queremos usar de desculpa, nós não queremos usar de subterfúgios, nós queremos, ó Deus, ser tratados pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, assim como Naamã, ó Deus, tirar a armadura e mostrar, ó Deus, as chagas do nosso corpo, porque só assim poderemos mergulhar nos rios do Teu Espírito. Quando o Senhor, ó Deus, de fato olhar para nós e reconhecer que estamos sendo sinceros, verdadeiros, quando de fato expormos as nossas chagas, só assim poderemos ser curados. Abençoa-nos, ó Deus, e nos permite encontrar-nos com o Senhor, despidos, para que, ó Deus, o Teu poder se aperfeiçoe em nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, terremoto vem anunciar que a prisão não é eterna, vai passar. Que a prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Terremoto vai acontecer aqui.
retorno. Eu queria... Não posso andar, irmãos. Eu queria fazer um convite a você. Você que entendeu o Senhor falar ao seu coração, que você precisa ser curado, que você precisa de Jesus na sua vida. Você que entendeu que somente através de Jesus você vai receber de Deus a cura que você precisa. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E se você entendeu que Deus falou ao seu coração e você quer pedir a esse Jesus para entrar na sua vida, eu não vou pedir você para você levantar do seu lugar, não vou pedir você para você sair, eu vou pedir para você onde você estiver, para você levantar uma de suas mãos. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor amado, essas queridas pessoas levantaram as suas mãos e elas entendem que precisam do Senhor, de iniciar um relacionamento com o Senhor, de estreitarem um relacionamento com o Senhor. Alguns iniciando e outros retornando, mas todos confessando e pedindo que precisam do Senhor. Pai querido e amado, eu quero pedir ao Senhor que assim como o Senhor, ó Deus, se manifestou aquele homem que estava doente tanto tempo e ao ser encontrado com o Senhor foi curado e teve sua vida restaurada, eu quero pedir ao Senhor que cada um, ó Deus, desses que levantaram suas mãos possam, ó Deus, se encontrar com o Senhor e serem curados para a honra e para a glória do Teu nome. E que não seja apenas um ato de necessidade, e que seja, Senhor, um ato que perdure para a vida. E não só para a vida desse tempo, mas para a vida eterna. Que esse relacionamento que se inicia hoje, Senhor, possa, ó Deus, ser perseverado, prolongado durante, ó Deus, toda a existência de cada um deles. E que, ó Deus, esse relacionamento venha trazer desdobramentos para a sua vida, para uma mudança radical para a glória do Teu nome, para que cada um deles experimente a Tua vida abundante, Senhor. Experimente o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a um dia tão difícil, ó Deus, o Teu reino continua avançando. Apesar de nós, ó Deus, a Tua igreja continua caminhando. Ó Deus, a nossa oração a Ti é a mesma do salmista. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome e à glória. Continua a fazer a Tua obra nas nossas vidas. Continua, Senhor Deus, ó Deus, a nos usar. Queremos ser Teus cooperadores naquilo que o Senhor está fazendo. Dá a cada um dos meus irmãos, Senhor, cada um, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que estão aqui,
Ó Deus, aqueles que irão assistir, ó Deus, cada uma semana extraordinária, marcada pela Tua presença, que o Senhor se revele pessoalmente a cada um de nós, e as nossas vidas, ó Deus, tenham, ó Deus, o perdurar da Tua graça. Ó Deus, que o Teu amor maravilhoso, Senhor, a graça de Jesus nosso Senhor, a consolação, a comunhão, o poder, a intrepidez, a ousadia do Teu Santo Espírito, Pai, repouse sobre a vida de cada um de nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. E te pedimos isso, Senhor, que seja para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Louvado seja o nome de Jesus. Não vai embora, lá embaixo tem uma cantina esperta. Eu acho que tem macarrão ao molho branco e macarrão à bolonhesa. Então você passa lá na cantina lá e abençoa. As irmãs estão fazendo isso para levantar recurso para o caixa da nossa igreja. Lembra os irmãos de continuarem a orar pela família do Samuel, da Jucília, que teve o seu querido menino partido por Senhor. Que Deus possa trazer consolo sobre eles, sobre toda a sua família e sobre todos nós, que sentiremos falta do nosso querido Maelzinho. Lembrem disso nas suas orações, mas lembrem todo dia também, que se Deus é por nós, quem será por nós? Se Deus é por nós, quem será por nós? Ninguém pode ser contra nós. Ninguém pode ser contra nós. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz na presença de Jesus. Deus abençoe os irmãos, vão em paz. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me seguem